sejam bem-vindos ao Pop Doc. Estou chocado que esse episódio é o 69. Será que tem um significado por trás disso? Bom, enfim. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana consecutiva, sempre irmãos, sempre unidos, sempre Brasil. Nós somos @DocPopcast nas redes sociais. Vai lá, ativa a notificação, classifica nosso podcast com 5 estrelas de preferência. E você sempre pode ajudar a gente no Apoia-se, que o link está na bio das nossas redes sociais. E estamos aqui toda semana marcando presença, falando de cultura pop, falando várias besteiras. E dessa vez temos convidado. Lucas, que está aqui marcando presença, vai falar como se tivesse toda a propriedade do mundo, né, Lucas? Fala aí. O Twitter te deu toda a propriedade do mundo pra você falar e ninguém pode discordar. Se não for pra falar com propriedade, eu nem venho, aqueles. Ai, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por se apresente, porque nada é melhor do que você mesmo pra se apresentar. Tudo. Eu sou o Lucas Simpólio, eu sou publicitário, criador de conteúdo. Produzo conteúdo sobre música, sobre lifestyle, cultura pop, com foco em pessoas pretas. Eu gosto muito de falar de detalhes de músicas. E estou aqui produzindo conteúdo e vivendo. Eu tenho uma pergunta decisiva para esse podcast. Você é CLT ou é PJ? Eu sou CLT e PJ. Aquelas que trabalham no fixo e ainda faz os freelas dela. É importante. Inclusive, você trabalha no Spotify, né, amigo? Isso, eu atendo no Spotify. Trabalho na Soco e tô atendendo no Spotify faz 2 anos e meio. Porque agora o Xande e o Paulo vão se rasgar que existe uma gay CLT também, tá vendo? Ai, que ótimo. Elas estão aqui, elas existem. Elas existem. Vida CLT importam. Esses corpos eles estão presentes nessa gravação. Descolonize minha corpa e desbinarize minha gênero. Eu amo. Ai, hein? Palhaçada. Olha, mas a gente trouxe o Lucas aqui pra gente conversar um pouquinho sobre um álbum aí que colocou o queridíssimo no mapa. Estou falando de ninguém menos de Bruno Mars, o queridíssimo aí que é o nosso brasileiro honorário, depois de ter passado aqui pelo The Town e ter feito um show maravilhoso. Inclusive, Lucas, você teve a oportunidade de assistir o The Town, ele no The Town, assistiu o show dele? Eu assisti ele no último dia e foi tipo assim, ele é um showman, né? É um absurdo. Sim. Realmente é o filhinho do Michael Jackson, é um fato. É o filhinho do Michael Jackson, exatamente. E o álbum que a gente tá falando aqui é justamente o Unorthodox Junkbox. Eu odeio o nome desse álbum, porque eu acho que é um trava-língua. Fala assim, amigo, só faltava Junkbox. Ah, bom, não? Basta. Só agora eu gostava. Total. Ai, Deus. Mas quando eu fiz o convite pro Lucas, ele comentou comigo de que não foi exatamente esse álbum que te pegou de jeito na discografia do Bruno, né? Foi outro, né? Não foi. Pra mim é o 24K. Eu amo esse álbum. Mas eu gosto muito dele porque eu acho que ele é um álbum de passagem, assim, sabe? Parece que não é aquele Bruno do primeiro álbum, mas tava chegando no Bruno que eu amo, sabe? Já Lucas, eu concordo com você. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Nessa época, ele ainda não me pegava muito. Eu achava ele muito melódico, uma coisa muito... feijãozinho com arroz, aquela coisa meio, sabe? Aí depois, quando ele veio com o 24K, inclusive, eu fui no show dele e não esperava tamanha proporção quando ele veio ao Brasil. Inclusive, foi no show da Apoteose. E aí, quando eu assisti ele ao vivo... Eu não tinha, assim, eu gostava dele, assim, tipo, tá bom, um bom artista. Um artista, agora um artista bom. Um artista era bom. basicamente isso. E aí, quando eu fui assistir ele ao vivo, eu falei, gente, não, peraí. Não é possível. Para tudo. E foi nesse momento no 24K também. Eu saí do show dele no The Town e eu falei, é impossível não amar esse homem. É impossível alguém sair daqui e falar que não gostou minimamente dele. Sim. E vamos falar com tranquilidade que uma das músicas mais cantadas do show, When I Was Your Man, ele toca aos berros, a plateia inteira cantando, e ela tá presente justamente nesse álbum que é considerado pelo próprio cantor, inclusive, como um álbum de transição na carreira dele, né? À toa que quando ele entrou em contato com um dos produtores que tá presente, o Mark Ronson, que trabalhou com ele nesse álbum, a forma como ele se apresentou, né, na proposta de trabalharem juntos, o Bruno já estava em mente que ele não queria ser mais o artista que ele era até aquele momento. Ele já estava nessa proposta de querer se apresentar de uma forma diferente, numa musicalidade, num estilo diferente que flertasse com novos horizontes que a gente acabou vendo na discografia dele conforme os anos iam passando. Eu acho que esse álbum, pra mim, pelo menos quando a gente para pra pensar um pouquinho na discografia do
do Bruno, é o álbum que eu paro e penso, caraca, esse é o que tem mais músicas que eu ouvi na rádio, que eu entrei em contato, que eu consumi. Inclusive, essa When I Was Your Man, vale lembrar aí pra galera que é noveleira de plantão, ela ficou muito conhecida em 2013, exatamente, porque era o tema dos protagonistas da novela de amor, de Amor à Vida. Então, a galera que gosta de uma novelinha aí, Bruno Mars embalou diversas temáticas de novela, vamos ser sinceros. E no Brasil tem aquela regra, né? Hoje em dia não mais, mas antigamente era, se tava em trilha sonora de novela, era hit. Era com certeza que era um hit. Aquela teoria que a gente gosta de falar, né, Levi? Se a mãe, se o tio conhecem, é porque é hit. Inclusive, no episódio 43, a gente tem um episódio que é trilhas icônicas de novelas, em que a gente fala um pouco sobre esse tema com o Thiago Teodoro, e a gente comenta sobre justamente isso, sobre o quanto era icônico para a cultura brasileira, cultura pop e fonográfica, você colocar uma música na novela, e principalmente nessa época. Hoje em dia já não é tanto mais assim, mas naquela época, quando uma música entrava na novela, e gente, When I Was Your Man foi o hit, né? Assim, toca. E não só no Brasil, eu acho no mundo todo. Tanto que reverbera até hoje, inclusive, curiosidade, pra quem não sabe, Flower da Miley Cyrus é a versão feminina. Flowers é a versão feminina de When I Was Your Man. Então é a resposta. Quando as funkeiras faziam o funk resposta, a Miley fez o funk resposta dela. Mas eu amo que essa música é tipo aquele clássico do Agora que Perdeu vai chorar, sabe? Agora eu acho que perdeu vai chorar. É aquela coisa que nunca vai sair de moda. E aquela música todo mundo se identifica em algum momento. O que eu acho interessante nesse projeto dele, essa proposta dele de querer tocar, porque ele vinha de um álbum que, pra quem não sabe, o álbum antecessor desse é o que tem The Lazy Song, que eu acho que é o que deve ser mais conhecido aqui no Brasil, e Grenades, né, que todo mundo ficou, ai meu Deus, ele pega uma granada por mim, ai... Ele puxando aquele... puxando o piano, pesado, ai, que dramático... Eu gosto muito dessa virada de chave, que ele vem nessa pegada de querer ir pra um lado do mais pesado, em que a gente consegue escutar mais a vibe de R&B e soul, que ele tem muita, tipo, gritante isso na produção do disco dele. E acho que uma coisa que ajudou ele a mudar um pouco, a virar essa chave das produções anteriores que ele fazia. Ainda continuava sendo um pouco romântico, algumas coisas ali. Acho que a sensação que eu tenho, inclusive, é que nesse álbum ele tem alguns apelos até mais sexuais, vamos falar assim. Total. Que tem... Um dos singles é Gorilla, né? Que ele usou como single. E, tipo assim, hino maravilhoso. E justamente é uma coisa muito mais, uma pegada muito mais sexual do que de apaixonado e tudo mais. Então, acho que essa virada de chave dele de trazer novos produtores pra trabalhar com ele nesse áudio, nesse álbum, conseguiram abrir mais os horizontes de se permitir, né, de brincar com coisas completamente diferentes. Inclusive, se eu não me engano, foi nesse projeto que foi a primeira vez que ele começou a trabalhar com o Diplo. Que era uma outra pegada, era um outro rolê completamente diferente do estilo de Love Song que ele se pretendia fazer, quando ele vai se juntar juntamente com o Mark Ronson, como eu tava falando agora, e com o Diplo. O que eu ia perguntar pra você, Lucas, uma das pegadinhas que o Lucas tem no perfil dele, que eu adoro, que eu sempre assisto, que eu fico curioso pra saber qual é a música que ele vai falar, é que ele fala assim, detalhes de músicas que eu amo. E ele sempre traz um detalhezinho de um gritinho, uma nota, uma frase de alguma música, e eu falei pra ele assim, eu quero saber... preparei, obviamente, não peguei o convidado de surpresa, mas eu falei, Lucas, eu quero saber desse álbum, qual é a música que tem, assim, um detalhe que te pega? Olha, rapidinho, só antes de falar o meu detalhe de música que eu gosto demais, o que você falou, Paulo, eu acho que é a minha parte favorita desse álbum, que é exatamente essa mudança desse Bruno, que era muito meloso, pra esse Bruno que mistura pop com R&B, com reggae, com soul, e aí trouxe essa coisa mais sexual. Pra mim, esse álbum, ele meio que cheira um pouco a suor, sabe? Sim. Aquele beijo molhadinho. excelente exemplo. Tem isso. E o detalhe que eu gosto muito desse álbum é em Locked Out of Heaven. Que é bem quando depois da ponte, que a música vai meio caindo, ele começa a cantar meio devagar, e na hora que volta num ritmo de bateria, sabe? Sim. Eu amo essa parte. E eu amo também outra coisa, que bem no refrão dessa música, o tempo todo, tem meio que um sintetizador que fica meio tipo... o tempo todo. E é uma coisa tão simples, toda vez que eu ouço eu falo, que delícia. Eu amo. Vale lembrar, inclusive, que Locked Out of Heaven foi uma música que chegou no top 5 das mais tocadas dos Estados Unidos.
inclusive atingindo aí a primeira na posição da Billboard. E, enfim, nesse álbum, com toda certeza, é uma das músicas que fez o impacto junto justamente com When I Was Your Man, que valeu aí, que contou pro Bonitinho e até mesmo uma indicação pro Grammy, na época que ela foi lançada, de melhor performance de pop solo. Então acho que foi um álbum que, pra ele, num geral, num todo, tem essa marcação temporal de ter sido um momento do qual ele tava muito em evidência. Ele já tinha estourado alguns singles anteriores, com certeza, pro mainstream, mas eu acho que tem esse rolê de que aqui ele estoura com mais singles, sabe? Eu sinto que ele se expandiu, se permitiu explorar novos gêneros e principalmente se permitiu expandir dentro desses novos gêneros que ele tava explorando, que ele tava querendo avançar e se conhecer. Levi, você tem alguma música preferida desse projeto, desse álbum? Cara, pra ser bem sincero, na verdade, eu acho que Locked Out of Heaven assim, não sou completamente obcecado, não fui obcecado, mas eu acho que quando toca essa música, ela é tão um hino nacional, assim, que não tem como você ficar parado. Treasure também, eu amo E eu ia muito. falar dessa. Essa é a minha preferida. Acho que é uma que pega. E sabe que eu amo, amigo? Porque você falou que o seu álbum favorito do Bruno é o 24. E essas são as duas músicas, Locked Out of Heaven e Treasure, que tem uma pegadinha que já puxava esse Bruno que a gente ama, sabe? Totalmente. Eu acho Inclusive... É um gostinho de um pouquinho mais, sabe? Tipo assim, é um gostinho do que está por vir, sabe? Treasure, ali perdido no meio do álbum. Total, concordo super. E inclusive eu tenho uma crítica sobre a carreira do Bruno Mars, no sentido... Vem aí. Vai atacar uma fanbase. Eu falo bem, mas eu também falo mal. Não, mas tadinho, isso daí eu vejo que nem foi culpa dele, na verdade. Ele abraçou a oportunidade que veio. Mas que foi o Super Bowl. Eu acho que o Super Bowl na carreira do Bruno Mars chegou muito cedo. Muito cedo. Ele lançou esse álbum, né, ali no final de 2012, e o Super Bowl dele foi em 2014. Então, basicamente, ele tava trabalhando desse álbum, né, foi tipo o pós desse álbum. E ele tava começando a carreira, o segundo álbum dele. Então, assim, quando a gente para pra pensar, às vezes a gente nem lembra que o Bruno Mars fez um Super Bowl, além daquele Super Bowl do Uptown Funk com a Beyoncé. Que era dos dois, né? O Coldplay, que era dos dois, é o Super Bowl Coldplay do Bruno Mars com a Beyoncé. Existe esse, mas existe um que é dele, teoricamente. Com que ele até recebeu o Red Hot Chili Peppers, mas você não lembra como algo icônico, porque acho que chegou muito cedo, ele tava muito cru ali e não marcou. Eu confesso que eu amo. Eu entendo que ele abraçou a oportunidade, óbvio, né? Quem vai negar um Super Bowl? A não ser, né, que você seja a Rihanna e já tenha negado. Mas, geralmente, você não, né? Tá começando a carreira, te oferece o Super Bowl, você vai falar, não, obrigado. Não. Mas, chegou cedo. Eu confesso que eu gosto muito do Super Bowl dele, mas também acho que foi muito cedo. Quando eu penso tudo que ele conseguiu na carreira dele nesses últimos anos, eu imagino que ele faria um show muito melhor. Nossa, não seria aquele Bruno de terninho e cabelinho pra cima, sabe? Seria outra na pegada, escova, cara. Seria outra pessoa. Então eu também concordo que foi super cedo. Mas sabe uma coisa que eu fico muito chocada? É de como esse álbum ele tem 4 singles e são singles muito famosos. Eu acho que o menos famoso aqui talvez seja Gorilla, que é a minha música favorita do álbum. Mas eu fico muito impressionado como ele trabalhou muito. Inclusive, vocês estão falando de performance dele no Super Bowl. Vale lembrar que em 2012 foi uma das primeiras vezes que ele apareceu durante um desfile do Victoria's Secret Fashion Show. Em que ele cantou justamente Locked Out of Heaven e ele cantou essa música. E mais uma vez, ele tá nesse lugar de que eu sinto que, enfim, talvez menos pro Victoria's Secret seja um pouco menos essa sensação, mas eu acho que ainda tá num lugar de uma pessoa que está se consolidando ali pra uma carreira, pra de repente alguém entregar talvez alguma coisa tão grande pra ele, não sei. Inclusive, os meninos, não sei se vocês concordam com essa sensação de que talvez até mesmo o Victoria's Secret pareça um pouco maior do que o momento que ele tava vendo. Não dizendo que ele não tinha qualidade, né? Tinha, que não tinha competência, né? de fazer, porque isso aí, de fato, ele sempre demonstrou ter competência e criatividade e sagacidade pra fazer as coisas, mas eu acho que talvez veio num lugar um pouco cedo, talvez. Eu concordo, amigo. E eu acho até que quando ele vai na segunda vez no Victoria's Secret, que eu não lembro que ano que é, mas quando ele canta 24K e Chunky, se eu não me engano, que são do outro álbum dele, eu já acho que ele tá muito mais maduro, muito mais seguro, assim, a presença de palco dele. Em Chunky ele chega a desfilar ali no meio do palco com muita confiança, aquele saltinho que ele tá usando, que é maravilhoso. E eu acho que é muito mais
muito mais legal. Eu concordo super. É interessante porque também a gente tá falando do amadurecimento aí de uns 4 anos de distância entre um álbum e outro. O Jukebox que a gente tá falando aqui agora e o 24K, ele é um foi de 2012 e o outro foi de 2016. Então é um período de tempo que são 4 anos que, musicalmente falando, a gente consegue sentir sim um amadurecimento dele, de muito num lugar de, tipo assim, era uma pessoa que tinha uma entrega pra ser feito, sabe? Que tinha algo mais pra entregar e de fato entregou na hora que ele tava chegando ali justamente no 24K. E isso é muito interessante, porque quando você para pra comparar um com o outro, justamente é como se fosse um divisor de águas, né? Hoje em dia a gente olha e nem parece que passaram 4 anos. Mas quando a gente viveu, eu lembro do 24K ser o grande comeback do Bruno Mars. E quando ele veio com aqueles clipes, com aquela estética, todo mundo ficou tipo, caralho, ele virou um novo artista, porque ele era um artista de uma coisa mais cruazinha, uma coisa mais intimista, uma coisa... Ele não era esse showman que a gente vê hoje em dia. Eu amo muito a progressão que ele fez na carreira dele, assim, Bruno. Ele começa com, claro, compondo ali antes, CeeLo Green, várias pessoas ali. Ele vem com B.O.B. e tudo mais. E aí no primeiro álbum, aquele Bruno Melosinho que todo mundo amou. E aí nesse álbum ele já vem mais corpudo, misturando várias influências. Muitas referências de bandas dos anos 70, 80, bandas pretas. E eu gosto muito que antes do 24K ele vem com Uptown Funk, que foi um hit enorme, mas mesmo assim conversa com esses dois álbuns. Eu acho muito bom como ele transicionou. Eu acho que concordo super com ele quando ele fala que é um álbum de passagem mesmo, porque realmente você sente aquela evolução, tipo, isso aqui levou pra isso. Aquele meme da menina do livro, sabe? Que vai gótica, vai virando na piranhuda. É o Bruno Mars. E você comentou sobre a carreira de compositor dele no começo, né? E pra quem não sabe, na verdade, ele escreveu hits assim, que por ele, na verdade, ele poderia só sobreviver disso, né? Porque ele compôs Nothing On You, que eu acho que foi quando ele surgiu, Billionaire, que já são hits, assim, bizarros, e ao mesmo tempo ele também compôs Ride Round, do Florida, pra quem não lembra daquela música. Nossa senhora, caralho! Foi Waving Flag, que também foi um grande hit, acho que da Copa, Waving Flag foi da Copa. Foi da Copa. Exatamente, ele coescreveu. Da Copa eram legais. E Fuck You, do CeeLo Green. Então, assim, o cara, ele já tinha uma carreira ali que, basicamente, ele é a Cia das composições, né? Assim, até melhor, inclusive, que a Cia leva uma fama que o Bruno Mars, ele é um nível, assim, muito acima da Cia. E eu acho que por isso que ele já chega tão certeiro com grandes hits na carreira dele, né? Porque ele já veio muito preparado do mercado nessa parte mais de trás, né? E aí ele chega já grandão. Mas existe muita gente que vende composições e não consegue acompanhar. E não consegue, eu acho que ele, além do talento da composição e do talento da voz de ser um excelente intérprete, ele tem também o molho, né? O carisma, ele tem aquela coisa de entregar mesmo. Eu acho que isso foi um grande diferencial dele. Um menininho tão pequenininho, né? Um carinha tão... Um negocinho tão pequititito. 1,5 metro de homem. Não aguento, gente, não aguento. 1,5 metro de homem cheio de carisma. E é engraçado que como a própria crítica especializada americana, quando eles receberam o álbum, teve esse divisor de águas, porque ele foi o álbum que a crítica ou gostava, porque sentia nesse álbum, no Jukebox, essa virada de chave de deixar de ser um menino e começar a trabalhar de uma maneira mais pessoal e transparente com que ele de fato era, como na sua completude, não apenas um menino romântico apaixonado. Mas também tiveram muitas outras mídias que acharam essa mudança de deixar de lado esse lugar do romântico, que ele tinha muito nesse primeiro projeto dele, de achar que isso tirou o coração do álbum, sabe? Que transformou o projeto em algo vazio, por não ser tão romântico quanto o antecessor. E foi uma divisão de águas muito clara, porque mostra como, tipo assim, a proposta do artista que tá ali, que tá chegando, que tá se apresentando, querendo realmente fazer uma virada de chave, que, enfim, como eu trouxe o depoimento do Mark Ronson no início, é bom quando a gente vê que um artista, ele resolve fazer, ele fala assim, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, e ele muda e, de certa forma, ele causa uma estranheza, não pela qualidade duvidosa, porque isso aí passa longe desse álbum, isso aí é fato, mas causa estranheza talvez pelas coisas que ele decide falar. Inclusive, a partir desse momento na carreira dele, de 24K, enfim, reforça ainda mais isso, ele começa a se tornar até mesmo um sex symbol a partir desse projeto, sabe? Total.
Que era uma coisa que na imagem que a gente tinha daquele menininho, carregando não combinava. O piano, sofrendo, não combinava. E aí, quando ele veio com uma música como Gorilla, que tem nesse álbum que ele tá falando sobre, vamos fuder tal qual os gorilas. Aí você fala assim, amada, que isso? Que isso? O homem é sexy, a gente tem que falar. Mas também, por que o homem é sexy? Porque ele tem uma ascendência latina. O pai dele é porto-riquenho. A mãe dele também é filipina. Então, ele assim... tem um sauce. Ele tem um molho, é isso daí. Ele nasceu no Havaí, mas o nome dele é Peter Jean Hernandez. Você tem o Hernandez no nome? Todo latino. É outro negócio. É outro latino, entendeu? Mi gente latino. É a nossa Cristina Aguilera. Uma coisa que você falou, amigo, Paulo, eu achei muito, muito interessante mesmo. Porque essa mudança, essa crítica, a forma como eles acharam estranho, eu tenho uma opinião um pouco polêmica, porque eu acho que... Conte, gosto de coisa polêmica, amigo. Você joga. Não, é real, porque eu acho que tem um lance até racial aí nisso. Por mais que o Bruno não seja um homem preto, eu acho que ali no primeiro álbum ele carrega muitos símbolos e signos daquele homem, da branquitude, assim. Aquele terninho, o cabelinho escovado pra cima. E nesse álbum é a primeira vez que a gente vê... No primeiro single, no clipe de Locked Out of Heaven, ele tá com o cabelo já enrolado. É a primeira vez que a gente começa a ver o Bruno numa outra estética, nos videoclipes que são diferentes. Então, eu acho que o When I Was There Man, ele tá com o cabelo pra cima. Mas todos os outros, em Treasure, em Gorilla, ele tá com o cabelo já dele enrolado. Então, eu acho que também tem esse lance do visual. Eu acho legal como ele construiu isso também. Como esse álbum ele tem uma coisa também mais sexual e tudo mais, eu acho que ele trouxe essa coisa suada. Eu falei do suor porque eu acho que realmente tem. O clipe tem uma pegada. Se você for pensar, eu acho que a capa do primeiro single do projeto, o Locked Out of Heaven, se você for reparar, é um decote de uma mulher. É um seio mostrando ali. Então existe uma coisa de tipo... de sensualidade, de sexualidade que ele quis trazer. Total. E combina muito com essa questão que a gente tá falando, brincando aqui com relação à imagem, virada de imagem pra um artista solo é interessante, porque você vai olhar o clipe de Grenade, que a gente tá falando aqui sobre a imagem dele, de um menino sofrido, apaixonado, e se você for reparar nesse clipe, ele tá com o cabelo alisado. Alisado, tá escovado. Um topete, tal qual, sei lá, Elvis Presley, sabe? Uma coisa que não é a estética natural, vamos botar assim, do cabelo dele, que a gente começa a acompanhar muito mais depois dessa virada de chave que ele faz. E a gente... Aí eu vou lançar uma polêmica. E aí, Paulo, se você acha que é muito polêmico, você corta depois. Eu não vou cortar nada. Eu não vou falar também, não. Cancelada. Assassina de bebê. Assassina de bebê. Eu amo. Não, é o seguinte. Não, porque eu acho que... compõe um pouco com o que a gente já comentou uma vez sobre artistas que querem demonstrar certa maturidade. E não só maturidade, que querem demonstrar também uma certa porra louca, uma coisa meio mais ousada. Ele flertar um pouco mais com ritmos, com hip hop, ele ter colocado o cabelo dele. Então, eu acho que no 24K... E aí, eu acho que foi um processo, né? Começou no Unorthodox Jukebox, e eu acho que no 24K ele meio que fincou isso. Então, talvez tenha sido esse processo que antes... Não que ele tenha apagado nem nada disso, não, mas eu consigo ver visualmente e sonoramente que isso aconteceu de alguma forma. Não sei se eu tô falando besteira, entendeu? Talvez eu acho que eu concordo um pouco com você nesse quesito de que parece uma aspas aqui, né, de uma aceitação estética e sonora também, né? Acho que os dois acabam andando de mão dadas por causa disso. Eu acho que é um pouco dos dois que a gente vê acontecendo na carreira dele, sabe? Talvez seja um pouco desse caminho. Não sei o que o Lucas acha. Eu concordo. Eu acho que é uma construção de imagem mesmo, né? Qual a intenção dele com esse álbum? A partir do momento que ele faz um álbum que ele é mais quente, ele tem influências mais de R&B, de reggae, de soul, faz muito mais sentido ele mudar, tirar aquela estética, aquele terninho, aquele cabelinho pra cima e fazer uma coisa que combine mais. E eu concordo super que pra quem for ouvir, traz e enxergar, vai ver essa coisa mais madura. Não aquele menininho de terno que tá carregando um piano. Uma coisa que eu acho interessante, porque aqui no Pop Doc a gente sempre fala muito sobre divas pop e como elas resolvem fazer essas mudanças e viradas de chave, né? Quando elas viram eras, o que a gente mais cita aqui quando o assunto é essas viradas de chave, quando o assunto é cultura pop, não tem como não falar dela, que é a Rihanna, que de tempos em tempos, ela quando lançava um álbum, ela
virava a chave. Mudava o cabelo todo. Virava outra pessoa, quase, praticamente. E é interessante ver como, pra mim, o Bruno, nessa virada de chave desse projeto, e também até um pouco do que acontece no 24K, porque eu acho que aí ele começa a flertar com uma estética da qual ele se sustentou até hoje. Eu sinto isso. Total. Eu sinto que a gente tem o Bruno desse primeiro projeto, tem o Bruno do Jukebox, que são duas viradas de chave, e de repente ele parece que ele se encontra numa estética ali no 24K, que é da qual ele usa até hoje dela pra fazer vários projetos, inclusive o projeto, o Silk Sonic, que conversa 100% com a estética que ele trouxe assim que ele surgiu no álbum do 24K. Total. Então eu sinto que ele é um exemplo bom e positivo nos sentidos quando a gente pensa em exemplos masculinos dentro da cultura pop de uma virada de chave. Carregando eras, né? Exato. Eu acho que não é a brincadeira das pessoas de brincarem como ele, sei lá, tem influências de Prince, de Michael Jackson durante a carreira dele, não são irrelevantes, não são triviais, são porque de fato ele se apresenta como um artista pop completo, tal qual o Michael, tal qual o Prince se apresentavam em suas eras, de que eles chegavam com projetos consolidados, bem produzidos, principalmente falando também, e eles eram extremamente habilidosos e pessoas incríveis em cima do palco, pra apresentar justamente aqueles projetos que eles estavam fazendo. Eu concordo, eu acho que é uma coisa são um dos poucos artistas masculinos, Michael e Prince, que carregavam também essa coisa da era e tinha momentos muito específicos visuais também na carreira, né? Às vezes o homem é só o cantor, mas ele não carrega esse visual super elaborado, assim como muitas vezes as mulheres do pop carregam, né? Então, eu acho natural essa comparação. Total, a gente pode fincar que o Bruno Mars é uma diva pop. Definitivamente é uma diva pop. Você consegue ver as eras dele conforme vão passando, você consegue identificar o tipo de roupa e cabelo e estética que ele utiliza e você consegue identificar de qual álbum ele é. E o Paulo citou aí sobre a Rihanna nessa comparação, e eu fico numa tentação de um feat do Bruno Mars com a Rihanna, gente. Pra mim. Assim, eu explodiria de tesão? Talvez. Mas eu gostaria de ver. É isso. Não sei se ia chegar no final da música inteiro, né? Gente, se juntar molhado Bruno Mars, com certeza. Rihanna e Chloe, acabou. Não tem mais tesão no mundo. Acabou. A cota de tesão mundial vai se esgotar nessa faixa. Ali. É isso. Eu amo. Ai, que palhaçada, cara. E a Beyoncé também, que não tá em feat com o Bruno Mars, né? Ela cantou lá, fez aquele show do Super Bowl. E eu fico me perguntando por que não, né? Porque, tipo, o ao vivo dos dois ali no Super Bowl, a galera, não sei se tem alguém que não escutou a gente, que não tem assistido, para um minutinho pra você assistir esse Super Bowl. Não, peraí, não escuta o Pop Dog. Porque não é possível. Não, tem alguma coisa errada revolta, aí. Se você nunca viu o Super Bowl da Beyoncé e do Bruno Mars, que teve participação especial do Coldplay. Isso. Você não é ouvinte do Pop Dog, pelo amor de Deus. O que me impressiona é como não sai de uma performance como aquela e ver a repercussão que teve, porque teve uma repercussão gigantesca, inclusive essa brincadeira que a gente faz de que o Coldplay era o convidado. A mídia tava se reproduzindo, se baseando justamente desse discurso. Como é que sai de um ao vivo desse? E não pensa assim, vou produzir uma música. Fazer uma coisinha? Sabe? Como não? Não dá pra entender. E sabe o que eu mais amo? É que os dois são muito dançarinos. Eles têm muita coisa que casa. A voz dos dois são muito boas. Os dois são muito performance, muito bom. Então, tem tudo pra fazer. O mundo tá pedindo. Eu iria sugerir também, que seria muito interessante de ver, a Beyoncé saindo em turnê com o Bruno Mars. Mas, visto que a Beyoncé já tem a maior turnê do ano, eu acho que isso seria um pouco impossível, porque talvez teria que ser o quê? Num lugar... Não sei nem a praia de Copacabana comportaria tal evento. Não daria, amigo, não daria. Não ia dar. Não, mas seria foda. Um Super Bowl... Não um Super Bowl, sei lá, porque não vai ter mais. Mas um grande evento que os dois fizessem um medley, né? Não é uma música, um medleyzão, assim, fodão, igual foi no Super Bowl. Sabe? Eu passaria horas vendo os dois. Ou tipo aquela turnê louca da Rihanna com Eminem, sabe? Por que não, sabe? Faz umazinha pra gente. Louco. E o pior não é nem isso. O pior é que essa turnê da Rihanna com Eminem surgiu de um feat. Total. Mona, eles só tinham um feat e falaram assim, quer saber? Vamos fazer. Mona, como assim? Uma música, você tira essa ideia toda? Seria tudo. Eu acho que eles casam super... quem sabe a Beyoncé e o Bruno, quando se aposentarem, se eles fizerem uma turnê em Las Vegas, uma residência em Las Vegas, ou amor, juro, não tem espaço pra isso. Mas fica nos meus sonhos. Hoje à noite, quando eu deitar,
a cabeça no travesseiro, talvez eu pense Beyoncé, Bruno Mars, Rihanna e Bruno Mars. Rihanna e Bruno Mars. Não é porque, tadinho, a gente tá querendo Rihanna solo ainda, não tá nem conseguindo. Não, gente, a gente tá exigindo demais. A gente tá aqui fazendo um Bruno Mars canta, um especial de final de ano. Elas cantam Bruno Mars, eu amo. Roberto Carlos que se segure, porque o final do ano que vem vai ser Bruno Mars. Eles cantam Bruno Mars, elas cantam Bruno Mars. Ai, deuses. Inclusive, eu ia perguntar pra você, Lucas, você acha, tem mais algum detalhe desse álbum que te chama atenção, que você gosta, que você, quando você para pra escutar ali, você fala assim, putz, realmente, Bruninho. Eu amo muito Gorilla. Eu acho que é uma música que ela tem uma construção muito boa. Eu acho que ela é sexy no jeito certo, assim, sabe? Os gritos que ele faz, tipo, no final, que ele fica... Gente, eu não vou imitar o grito aqui, mas vocês sabem do Bruno Mars, que é no final. Eu não sei como é que é essa música. Vocês vão ter que ouvir o álbum. Vai lá no Spotify e dá play no gatinho. Mas eu acho que é uma música muito boa. Eu acho que ela grita tesão. Eu acho que ele foi muito certo. Eu lembro quando eu vi o nome das músicas, eu fiquei, gente, por quê? Que gorila? O que ele vai entregar aqui? Que vai entregar eu achei que ele entregou, tipo, sex appeal no seu máximo ali. Me traz uma coisa meio soul, meio Prince, sei lá. Eu amo demais. Eu gosto muito, a gente falou sobre diversas aqui, que são, inclusive, a maioria que a gente comentou aqui são singles, mas eu queria chamar a atenção para duas outras músicas que também tiveram destaque durante a era como um todo. Acho que Young Girls, eu acho muito interessante porque ela também, inclusive, é mais uma capa de single que flerta com a estética que ele vai abordar lá no 24K. E foi o último single promocional, né? Exato, que foi a música que ele lançou ali pra meio que encerrar a reta final da era. E é uma música muito interessante, que é a capa do álbum, como eu tava falando, ela flerta justamente com essa estética do 24K, porque ele tem o globo de vidro, que é o famoso, que ficou famoso aí, Beyoncé fundou, né? Ela criou o brincadeira, a audiência não fundou nada, hein? Calma. Mas eu acho é uma música interessante, fica aí de dica pra galera, para além, né, das músicas que a gente tá tratando aqui de single. E a outra também, que foi um single promocional também, que foi Moonshine, que é ela que abre o projeto. Ela já é o começo ali que foi escrita justamente pelo Bruno. E o Philip, se eu não me engano, que foi uma das pessoas que mais trabalhou com ele nesse momento. E é uma música que muitos críticos, e pra mim acho que é por isso que ela toca num lugar especial pra mim, é porque ela tem um estilo muito Michael Jackson. Tem, sabe? Super. O tom de voz dele nessa música, pra mim, acho que talvez mais do que a todas as outras do álbum, ela me remete muito a uma coisa anos 80. Aí eu acho que me leva pra esse lugar que todo mundo fala assim, é é filho do Michael, é filho do Michael. Então, essa música pra mim, ela me joga nesse lugar de falar assim, será que você é o filho perdido do Michael? Não saberemos. E tem essa teoria na internet, né? Assim como a Lavigne morreu e foi substituída, o Bruno Mars sendo filho do Michael Jackson. Eu não duvido, porque eu não duvido de nada. Eu já vi tanta coisa esquisita na internet e na vida, então eu também não duvido de nada de acontecer, não. Mas assim, eu acho interessante também a gente citar o Mark Ronson, que foi um grande parceiro do Bruno Mars, principalmente nesse álbum, mas eu acho que durante a carreira dele toda, que inclusive ele tá mais do que presente no hit Uptown Funk, né? Mas desde esse álbum ele já estava presente ali nas produções das músicas, enfim, estava por trás de tudo. E faz muito sentido aquilo que eu comentei sobre Flowers no começo, porque ele também trabalhou com a Miley. Então, com certeza tem essa conexão de talvez ele escreveu ele mesmo, ele produziu ali, ele mesmo já de alguma forma, né? De alguma forma acaba influenciando, né? Acho que de alguma forma conversou, porque querendo ou não, é um produtor que tá aí presente fortemente na música pop, nos últimos 10 anos aí que a gente para pra pensar de cultura pop. Ele tá por trás de diversos hits, inclusive o que teoricamente fecha um pouco dessa era do Bruno. Eu acho que inclusive foi o que deve ter feito os olhos dele brilhar diferente, é justamente Uptown Funk. Eu acho que esse projeto, quando o Mark Ronson anunciou ali no finalzinho de 2014 que ia ter um single novo com os vocais do Bruno Mars, e veio o Uptown Funk, e foi o estouro que foi, porque, caralho, assim, estourou níveis de bolhas, assim, bizarros. E acho que foi algo que chegou bateu no Bruno num lugar diferente, tipo assim, levada legal, estética maneira, e se eu começasse a brincar um pouco mais nesse lugar, brincar com essas coisas. E foi justamente aí um dos singles que começou a levar pra reta final do que foi a turnê seguinte, Moonshine Jungle Tour, que ele fez
curtinha pra logo em seguida emendar no seu terceiro álbum de estúdio, que foi o 24K Magic. Eu acho que falamos bastante desse álbum, né, gente? Nossa, gostei. Acho que a gente entregou sonhos. Sonhos, expectativas. A gente entregou. Exatamente, é isso. A gente entregou desejos. E eu vou ter que me retirar, gente. Infelizmente, não vou participar mais da retinha final. Bloco, mas tô com um compromisso aqui, que a minha agenda tá lotada, gente, final de ano. Inclusive, semana que vem, já deixo claro aqui, gente. Lá vem, ainda gente. não vai ser esse episódio, é o próximo episódio. Meu aniversário cai dia 14 de dezembro. Como um bom sagitariano, por favor, no próximo episódio, vocês já podem me desejar parabéns, mas quem quiser, a partir de agora, já mandar o presentinho, eu estou aceitando. A chave do Pix. Exato. Lucas, muito obrigado. Desculpa a confusão. E continua aí com o Paulo. Meus pêsames. Infelizmente. Sim, não, eu amo ele. Mas vamos sentir sua falta. Obrigado. Eu sou a Beyoncé daqui desse trio de hosts. Nossa, que Beyoncé é essa? Decaiu, hein? Vai tomar no cu, garoto. Tchau. Que palhaçada. Olha, falamos um pouquinho sobre o Bruno Mars nesse álbum dele que é maravilhoso. Inclusive, se você aí ainda não parou pra dar uma escutada nesse Junk Box, para um minutinho e vai lá, porque eu acho que é um bom começo pra você que gosta da sonoridade que o Bruno Mars trouxe para o 24K, que ele ainda faz hoje em dia. Ele trouxe também um pouco ali pro Silk Sonic, acho que de certa maneira é ali que ele começa a brincar justamente com essas estéticas e sonoridades das quais ele usa nesse projeto. É aquela clássica. Nesse projeto dele, exato. O Unorthodox, ele andou pro 24, ele existia, pra ele correr. Exatamente. Então fica essa diquinha desse álbum aí que tá fazendo nível agora, dia 7 de dezembro, exatamente. Passada, 10 anos é muita coisa. Ai, cruz credo, amiga, a coluna chega a doer. Mas olha, vamos pro nosso bloquinho de indicações. A gente aqui comenta um pouquinho sobre o que teve de lançamento da semana anterior. E eu queria começar sobre o trio de Negonas, que lançou uma música chamada Negona. Não tem como não começar falando sobre isso. Carol Conká, Tashi Trace lançaram aí na semana passada um single juntas e veio junto com o clipe e tudo mais, tá, gente? Porque as gatinhas resolveram trabalhar e entregar. Você chegou a escutar a música, amigo? O que você achou? Eu ouvi, eu amei. Eu sou muito cadelinha das três. Eu achei que ficou muito gostosa a música e entregaram muito. Eu acho que teve essa música, pra mim, ela teve... vou ser bem sincero, audiência, eu não vou mentir, hein? Eu tive um pouquinho de dificuldade, talvez no início dela. Eu acho que a primeira escutada que eu dei na música, não vou falar que eu gostei. Eu acho que não é uma música fácil enfim... Soa estranho. Acho que soa deslocado de alguma medida, não sei. Mas é uma música que eu gostei. Com o passar do tempo, assistindo o clipe e depois de reescutando, é uma música que, de fato, eu me peguei querendo escutar mais vezes. Então, acho que fica a dica aí, porque realmente as gatinhas arrasam demais. Eu acho que fica o destaque que não tem como. Tashi Trace, pra mim, são... hoje em dia, quando o assunto é verso, é rap, as gatas estão com o verso na ponta da língua, afiadíssimas, sabe? Tipo... então fica aí essa super dica pra você, que se você não parou pra escutar, pare agora. Aproveita, inclusive, e já dá uma corridinha lá no clipe. Amigo, o que você tem escutado de recente? O que você tem bom? Uma música nova que eu gostei muito foi a nova da banda Tuyo. Eles lançaram a música Maravilha. E tá tudo pra mim, assim. O clipe tá muito bom, aquela coisa bem intimista. E a música muito boa. No finalzinho ali, ela dá uma virada muito boa, com elementos de música eletrônica, assim, mas eu gostei muito e me deixou animado. Provavelmente vem álbum aí, né? Já lançaram a foto de capa, então me deixou animado pro álbum que vai vir. Olha, galera, mulheres, pessoas, rapazes, todas. Vem álbum sim, é a Lio que não me mate por comentar esse tipo de coisa, mas eu já conversei com ela várias vezes sobre isso. Ok. Primeira mão do Pop Doc. Mas vem álbum sim, acho que a proposta, pelo que eu já conversei com eles, pelo que eu já vi também eles falam nos próprios stories e a sonoridade que a gente pode ver nesse single atual de agora, é que vem numa pegada um pouco diferente, que eles estão se encontrando em lugares, mil aspas aqui, aspas voadoras, em lugares mais felizes pra fazer suas composições. Não que eles não vão deixar de fazer coisas melancólicas e sentidas e sofridas, mas que eles estão muito animados com essa empolgação. Eu acredito que o álbum deva acontecer e deva sair agora, é um palpite muito meu do que eu tenho visto da produção de backstage, porque eu também conheço um pouco das designers que estão envolvidas na criação do projeto. Eu acredito que ele vai sair no primeiro semestre do ano que vem. Porque é um aquecimento muito interessante ver como, tipo assim, na reta final de dezembro, eles nem precisavam lançar single se não quisessem, porque ninguém tá lançando nada em dezembro.
eles vieram lançar essa música que é uma delícia. Pra você aí que tá querendo curtir um final de tarde, assim, de sol, com os amigos. Sol da play, assim, vibes, isso. Vai curtir uma vibe gostosinha. Um comentário que eu quero trazer, talvez não seja muito uma dica, mas é uma coisa que me chamou a atenção, porque... Enfim, né, ela já tentou uma vez ter a carreira musical e eu tô vendo que ela tá fazendo esse movimento novamente. Tô falando aqui da Lelê. A Lelê, ela lançou aí mais uma vez projetinhos musicais, querendo emplacar a carreira musical dela. É uma artista que eu gosto de acompanhar, que eu acho que eu tenho um carinho muito grande por ela, independente, sei lá, se eu dou muito play na música ou se eu escuto demais. É uma artista que eu fico curioso pra sempre ver o que ela vai lançar. E ela tem carisma que pra mim... Muito. A Leila dança bem, ela canta bem, ela tem um jeito, assim, que é muito legal. E, gente, todo mundo sabe quem é Lelê. Se você não sabe quem é Lelê, você sabe porque você já viu o vídeo dela fazendo quadradinho. E é perfeita, maravilhosa. Toda vez que viraliza, eu paro e fico hipnotizado. Eu amo ela. É um vídeo antigo, sabe? Tipo, todo mundo já deve ter visto, mas quando ele passa na timeline, todo mundo para. Porque tem que parar, tem que enaltecer a gatinha. E uma outra indicaçãozinha que eu tenho aqui também pra galera que vale a pena comentar, que é uma artista que a gente já falou diversas vezes aqui no Pop Doc, e que, se possível, em breve, quando ela lançar um projetinho novo, a gente pode fazer um episódio especial pra elas. Galera que é fã da Amelie, pode dar um gritinho agora, porque a Amelie, ela lançou a música Bandida, com um clipe incrível, maravilhoso. Que clipe bem produzido. Eu tô gostando muito do que tá acontecendo na carreira da gatinha, porque ela tá realmente estourando, explodindo, depois que venceu aí o Prêmio Multishow. Acho que foi merecidíssimo, inclusive, a vitória dela nesse prêmio. Tô super do lado dela. E acho que é uma oportunidade muito boa pra gente ver uma artista que ela tá nascendo, gente. Ela tá crescendo agora. Ela tem os projetos dela anteriores e tudo mais. Projetos incríveis que eu acho que vale a pena a galera parar pra escutar, assim... se você, por exemplo, nunca escutou Azul, que é uma dos principais singles da carreira dela, você deveria parar pra com certeza escutar, quer dizer, perdão. Então fica essa dica aqui pra vocês que não conhecem, talvez, um pouco do trabalho da Amelie, pra vocês irem lá conhecer essa baianinha arretada que tá vindo aí. Acho que ela é um excelente expoente e representante do R&B brasileiro. Total. Principalmente porque ela flerta com uma coisa que... Ela flerta não, ela vem de berço, porque ela vem da cena baiana. Então acho que ela vem de berço de sonoridade. Que só exporta gente boa, né? Que só exporta gente boa. E a sonoridade que ela traz nas músicas dela são sonoridades que estão sendo replicadas por muitos artistas aqui, sabe? Aqui do Sudeste, de outros lugares, que é essa sonoridade mais baiana, que flerta muito mais com a cultura de lá, que é uma cultura, enfim, incrível, riquíssima e, como o Lucas acabou de pontuar perfeitamente, que exporta artistas maravilhosos. Então fica aí, porque pra mim a Amelie é um excelente nome quando o assunto é soul e R&B brasileiro. É a gatinha que tá dando nome. Tem mais alguma música da Tuyo, vai lá, bota Tuyo, depois bota o álbum todo da Amelie, a música nova que vale a pena. Amigo, tem mais uma só, que a música nova da Duquesa, que é 1º de Maio, sim. Gostosas Inteligentes. Eu tô viciado na Duquesa, o álbum dela, Taurus, tá toda hora, eu falando inglês, é bem Taurus mesmo, em português, tá uma delícia. Essa música nova dela tá muito boa, acho que a Duquesa é uma artista que todo mundo tem que ficar de olho, porque ela é muito boa. A rima dela é muito boa, a gata é belíssima e entrega rimas muito boas. Eu tô amando essa música dela. Olha, a primeira vez que eu dei de cara com a Duquesa foi no show do Yeon. É impressionante. Espirrei. Foi mal. Mas a primeira vez que eu dei de cara com ela foi justamente no show do Yeon. A gatinha, ela tem presença de palco, apesar dela ser muito pequenininha, gente. Muito. Ela é picututinha. A gente tava falando agora, a gente tá um episódio aqui sobre o Bruno Mars, que a gente fala aqui que é 1,5 m de homem que tá entregando a beça. É a Duquesa. A Duquesa, vamos botar assim, é 1,5 m de uma pretinha aí que tem muito talento. Beleza, e bem, como o Lucas disse, enfim, mais uma aí com versos afiadíssimos, que vale muito a pena a gente acompanhar, porque a gatinha, eu sinto que ela tá com o Taurus, ela ganhou uma visibilidade enorme. Que precisava. E eu sinto que a partir de agora as pessoas vão parar pra escutar mais coisas que ela lançar, sabe? Eu acho que a gente tá tendo esse cenário de minas pretas fazendo música que estão sendo alavancadas, né? Principalmente no rap, eu acho que estão sendo alavancadas a esse lugar de serem vistas pelo que faz, pelo que fazem, né? Enfim, Duquesa, mais um exemplo, como a gente tava falando, do quê? De pessoas baianas, exatamente. Duquesa veio diretamente de Feira de Santana. Não tem como. Grandona. Acho que é
Que é o lugar quando o assunto é cultura musical aqui no Brasil. Eu deito e rolo, pago pau, assino embaixo, rasgo cedo. Tudo. Olha, meus amores, primeiramente agradecer a você, Lucas. Muito obrigado por ter participado. Fala suas redes sociais pra galera poder de novo lá te achar. Minhas redes sociais é lucas.simpolio. SIMPOLIO. Parece difícil, mas não é. Segue lá, vamos conversar sobre música, sobre lifestyle. E obrigado, amigo, por ter me recebido. Eu fiquei muito feliz com o convite e adorei falar sobre o Bruninho. E pode me chamar outras vezes que estarei aqui. Amigo, com toda certeza contaremos com você mais vezes aqui, porque a gente gosta, assim, de convidado que traz qualidade, que entrega beleza e entrega content. Tá, meus amores? E para você que escutou a gente aqui até agora, hoje não vai ter leitura dos comments de vocês, mas pode deixar comentário que quando o trio original desse podcast retornar à ativa, o Destiny Child voltar. Porque tá todo mundo fugindo de gravação, parece que eu sou o único que fica sempre aqui pra entreter vocês, mas quando a gente voltar, a gente lê todos os comentários. Eu chamo mesmo. Quando eles voltarem, a gente lê com calma todos os comentários que vocês deixaram. E conta pra gente aí, já que o tema de hoje foi Bruno Mars, conta pra gente qual o single dele que você gosta, se você já escutou o Jukebox e qual música desse álbum que você mais gosta. Conta pra gente aí nos comentários, lá no post do nosso Instagram, hein? @DocPopCast, pra você não perder nada no Instagram e no Twitter. Liga as notificações pra ficar bonito, hein, meus amores? Amigo, só uma coisa, você não falou a música favorita, tá? Desculpa, do Bruno Mars. Eu falei que era Gorilla. Eu falei desse projeto, eu falei que era Gorilla. Estamos juntinhas. Estamos juntas na melhor música do álbum. É isso, é sobre... Um beijo, meus amores. Até semana que vem com mais um episódio.